Boa noite, irmãos, mais uma vez. É sempre com muito temor, não é, diante de Deus, que a gente se coloca aqui diante de vocês. É sempre prazeroso falar de Deus, mas é sempre um desafio falar apenas de Deus. Eu creio que todos nós realmente reconhecemos os grandes desafios que envolvem a obra de Deus no nosso presente momento. Eu creio que os últimos dias têm sido dias desafiadores para a Igreja de Cristo na Terra. Eu falo que sempre a palavra de Deus foi combatida, sempre a verdade de Deus foi combatida. Eu lembro que quando pequeno, eu ouvia muito na minha igreja a exortação sobre estar preparado para a volta de Cristo. E eu lembro, quando eu ouvia isso, ainda era muito jovem, mas eu não imaginava ver os últimos dias. Ouvir dos últimos dias, sempre ouvir. Mas hoje, diante de tudo aquilo que está diante de nós, não só eu, mas creio que todos nós temos entendido que estamos sim vivendo os últimos dias. Mas, certa vez, os discípulos interessados em saber qual seria esse dia, o Senhor disse que a nós não cabe saber o dia que o Senhor vai voltar. Porque se o Senhor voltar hoje, que Ele nos ache fazendo o que precisamos fazer. Se Ele voltar amanhã, deve haver o mesmo propósito. Eu creio que após a nossa salvação, só existe um sentido na nossa vida: fazer a obra que o Senhor nos confiou. É isso que o apóstolo Paulo falou quando estava diante da morte. Ele entendia que o sentido que o prendia a esta vida era cumprir a missão que Deus lhe havia confiado. Mas o grande desafio no nosso momento é que o ministério da igreja tem sido desacreditado. Quando nós olhamos para a Europa, que foi o berço dos grandes movimentos evangelísticos, missionários, movimentos de avivamento, nós percebemos que o evangelho na Europa hoje se limita em muitas cidades como Suécia, Holanda, Portugal, Espanha, a uma porcentagem de 5% de cristãos nativos. Hoje a Europa se orgulha em dizer que é um continente pós-cristão, onde eles não mais reconhecem ou não querem reconhecer a influência da Bíblia na cultura social do dia a dia. Quando nós olhamos para a América do Norte, podemos perceber que em passos largos, também esta parte do nosso continente avança nesta mesma direção. Quando olhamos para a América Latina, América do Sul, não tem sido diferente. A igreja tem sido uma igreja desacreditada. E quando eu falo desacreditada, nos seus valores, nos seus princípios, e quando eu falo da igreja, eu estou falando da verdadeira igreja.
Quando a gente está aqui a pensar, perseverando na integridade ministerial, eu creio que a questão da integridade tem sido um fator determinante para o declínio espiritual da igreja, do evangelho no mundo. Quero convidar vocês a lerem comigo um texto muito conhecido, Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, e pedimos que pela graça de Deus o Senhor, nesse tempo que temos, possa falar ao nosso coração. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Se você pode, por favor, se coloque de pé. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pedimos graça e misericórdia ao Senhor, nosso Deus, que é detentor de toda sabedoria, toda grandeza e glória. Humildemente pedimos, nesse momento, que o Senhor nos faça instrumento para compartilhar com aqueles que podem nos ouvir hoje do seu amor, da sua graça, do seu poder, como também da sua santidade e da sua justiça. Me coloco diante do Senhor humildemente, pedindo que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, me faça um instrumento de bênção na vida dos meus irmãos. E que de uma forma misericordiosa o Senhor possa ungir os ouvidos e os corações deles, a fim de que possam também compreender aquilo que o Senhor quer nos falar. E pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. O cristianismo não é só um conjunto de dogmas, mas é um estilo de vida. Nossa autoridade não está somente em nossas palavras, em nossas crenças, em nossos credos, mas sobretudo a autoridade que temos para protestar contra o pecado está também presente nas nossas vidas. Nós podemos inspirar pessoas à fé, mas também podemos desestimular pessoas à fé. A igreja dos nossos dias, irmãos, tem perdido a sua autoridade, pois o testemunho dos seus membros não se identifica com a mensagem que ela prega. Mas, infelizmente, não só o testemunho dos seus membros, mas o testemunho dos seus líderes já não mais se identificam com a verdade que eles proclamam. Por isso, primeiramente quero compartilhar com você sobre a integridade necessária que deve haver na vida dos membros da igreja. No texto que nós lemos, nós sabemos, e quando nós procuramos trazer para aquela visão comum, sabemos que o sal possui muitas características, mas certamente ao dizer, vós sois o sal da terra, Jesus explora duas das suas principais características, que são elas, sabor e antisséptico. Ou seja, uma das funções mais importantes do sal nos dias de Jesus era justamente o poder de preservar os alimentos. O sal era a melhor solução para impedir a deteriorização dos alimentos. Além disso, ele também servia como um tempero. Mas qual é realmente o objetivo de Jesus ao dizer que os seus seguidores são sal da terra? Assim como o sal que possui a função de preservação,
os cristãos verdadeiros devem estar constantemente combatendo a corrupção moral e espiritual da sociedade. De certa maneira, o sal age secretamente, no sentido de que não podemos ver com a sua ação preservativa. Na maioria das vezes também não podemos distinguir pelo olhar um alimento que foi temperado com sal, mas facilmente nós podemos senti-lo. Assim também acontece com a presença da igreja deste mundo. Muitas vezes parece que a ação dos cidadãos do reino de Deus no mundo é nula ou quase invisível, porém somente Deus é quem sabe o quão mais perverso e depravado seria este mundo ímpio sem a presença, o exemplo e as orações dos santos que são sal da terra. Nós temos a função de sermos agentes de preservação de valores deste mundo. Às vezes eu vejo que muitos de nós estão a combater e a lutar para que leis contrárias à Bíblia possam ser aprovadas. E é bom. Mas você vai observar que as leis nada mais são do que ações do governo, do legislador, para organizar comportamentos que já estão presentes na sociedade. A lei não estabelece valores morais, mas a lei reflete os valores morais da sociedade. Nós não conseguimos impedir a imoralidade na sociedade a partir das leis. O único instrumento e o único ministério de impedir a imoralidade na sociedade é a igreja. É a ação da igreja, é o ministério da igreja, é o testemunho meu e seu, é o compromisso meu e seu com Deus e com a sua verdade de uma forma prática. Somos nós influenciando pessoas através do ensino da palavra de Deus a serem pessoas de caráter. O caráter cristão deve ser um valor significante na nossa pregação e como consequência no nosso estilo de vida. É interessante quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 18, versículos 23 a 26, olha o que a palavra de Deus nos diz. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. Nós somos, como igreja, instrumento de preservação da sociedade. Um dos maiores sinais que vai apontar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a depravação da sociedade a um nível que o número de pessoas justas presente na sociedade não vai mais fazer diferença alguma. Ou seja, o start para juízo de Deus sobre a terra é quando o sal não for suficiente para preservar a sociedade que estamos inseridos. Ou seja, a presença do caráter de Deus em nossas vidas é a preservação da nossa sociedade do juízo profetizado por Deus. E infelizmente o que nós estamos vendo, quando olhamos para a Europa, 5% de cristãos, quando olhamos para
outros continentes, quando olhamos para a América do Norte, quando vemos no nosso Brasil, porque nós percebemos que a volta de Cristo está perto, é porque nós temos visto que o número de justos tem diminuído. Ou seja, talvez a estatística do nosso Brasil diz que o número de crentes tem aumentado. É verdade. Talvez o número de igrejas tenha até aumentado, mas o número de justos tem diminuído. Cada vez mais a igreja está se aproximando do mundo e cada vez mais o número das pessoas que vivem a separação do mundo tem diminuído. Segundo a palavra de Deus, nós podemos ser sal e preservarmos os valores e preservarmos até mesmo o mundo do juízo de Deus. Então, cada vez que nós nos rendemos ao pecado como igreja e como crentes em Jesus Cristo, nós estamos sendo agentes, promotores do juízo de Deus sobre a terra. Talvez quando nós olhamos para a narrativa de Gênesis, quando Abraão intercede a Deus para que ele não destruísse Sodoma. Abraão sabia, quando Deus falou com ele, quão terrível seria o juízo de Deus sobre Sodoma. Eu creio que cada um de nós, cada um de nós, entendemos que o desejo que temos pelo céu, pela vida eterna, está atrelado a um desejo de estarmos num reino de amor, de justiça, de santidade, de verdade. Nosso desejo pelo céu não é porque queremos ficar livre deste problema ou daquele problema, mas é um clamor por justiça, é um clamor por amor, é um clamor pela verdade. E certamente quando nós pensamos, volta Senhor Jesus Cristo, é que nós, os justos, estamos clamando por esse reino de justiça. A Bíblia diz que o sal da terra não pode ser insípido. Mas Jesus também deixa claro que se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, para nada servirá. Não temos muita familiaridade com essa observação, pois estamos acostumados a comprar o sal já selecionado. Mas nos dias de Jesus isso acontecia muito. O sal era retirado principalmente da região do Mar Morto, porém havia alguns pântanos e lagoas naquela região que, pelo contato com o cálcio e outra substância, o sal retirado desses locais adquiria um sabor alcalino, tornando-o inútil. Isso nos faz entender que naquela época havia muitos fariseus e Jesus queria usar isto para, de alguma forma, nos fazer entender algumas coisas importantes. Havia muitos fariseus que se orgulhavam de sua religiosidade e legalismo, mas nada disso tinha qualquer coisa a ver com a verdadeira essência das Escrituras anunciada pelos antigos profetas. Esses religiosos tinham se misturado, perdido o sabor e não serviam para mais nada a não ser para serem lançados fora. E lá em Mateus capítulo 8, versículo 12, Jesus vai fazer esta afirmação, quando ele diz: os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes. Os fariseus, eles ostentavam conhecimento da palavra, e esse aqui é uma boa exortação e um alerta para nós. Por muito tempo nós batistas temos sido conhecidos como aqueles que conhecem com profundidade a palavra, como aqueles que estudam com profundidade a palavra. Assim também eram os fariseus, eles conheciam muito bem a lei,
Mas o que Jesus criticava não era só o conhecimento deturpado que eles tinham da lei, mas principalmente é porque eles não viviam aquela lei que eles mesmos se diziam conhecedores. Temos que ter um cuidado, irmãos, para que não só o nome bíblico esteja no nosso nome, mas o nome bíblico esteja na nossa vida. O fato de nos denominarmos batistas bíblicos significa que somos um grupo de irmãos que servem a Deus nesta organização, que tem um compromisso com a palavra de Deus, de não somente conhecê-la, mas vivê-la na sua integridade. Os fariseus, este é um alerta importante e ao mesmo tempo aterrorizante. Que Deus possa nos guardar do farisaísmo e da religiosidade adúltera que tem tomado conta de muitos que se dizem cristãos. E eles pensam que são sal da terra, mas não passam de uma mistura monótona e sem sabor. Nas palavras de Jesus só há duas possibilidades: ou você é sal na terra, ou é sal insípido. Possa ser que você é crente, mas não é um cristão que exerce o ministério de sal. É crente, mas é sal insípido. Não faz diferença alguma. Jesus ainda diz que nós somos luz do mundo. Vocês são a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus 5,14. A luz na Bíblia Sagrada aparece em diversas aplicações. A Bíblia declara que Deus é luz, em 1 João, capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há trevas nenhuma. E não há nele trevas nenhuma. Por isso o próprio Jesus se apresenta dizendo, em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Contudo, irmãos, a luz de Deus manifestada em Cristo é também refletida nos redimidos, tanto coletivamente como igreja, quanto individualmente. Daí vem a declaração de Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Isso significa que os cristãos não são luz em si mesmos, na verdade, eles são luz no Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 8 diz, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Nós não somos fonte de luz, mas somos transmissores da luz. Quando Cristo declarou ser a luz do mundo, Ele mesmo explicou, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, João 8,12. Perceba que Ele diz que seus seguidores recebem a luz. Então Jesus é a verdadeira luz do mundo e os cristãos são também a luz do mundo por causa da sua conexão com Ele. Enquanto Cristo é a luz do mundo original, os crentes são a luz do mundo no sentido derivado. Um exemplo disso é a relação entre o sol e a lua. Nós vemos o brilho da lua, mas a lua não tem brilho. E o brilho que ela reflete é o brilho do sol, incidindo sobre ela. Isso certamente faz-nos entender o que significa sermos nós luz. Não temos luz própria, mas como servos de Deus, somos abençoados com a sua luz sobre a nossa vida. E como a lua reflete a luz do sol, deveríamos nós refletir a luz de Cristo. Então, ao dizer aos seus seguidores, vós sois a luz do mundo, Jesus ensina que os cristãos são um instrumento que Deus usa para propagar a luz da salvação em Cristo diante do mundo que está em trevas, a luz da transformação, a luz da libertação, a luz da verdadeira vida. Ou seja, quando as pessoas olham para nós, elas devem ver o milagre da graça de Deus nas nossas vidas.
O que nós vemos no evangelho pervertido, corrompido, é que cada vez mais o evangelho não bíblico tem aceitado de uma forma pacífica a presença e a vida, uma vida na prática do pecado. Quantos estão a usar o termo Deus é amor? E porque Deus é amor, Ele me entende. Porque Deus é amor, Ele me aceita. Porque Deus é amor, Ele não vai me tratar com juízo, apesar de eu ser o que eu sou. Isso não é uma verdade. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. E aquelas coisas passadas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, como crentes, nós temos da parte de Deus uma ordem: nós devemos ser sal e nós devemos ser luz. Então não podemos ser indiferentes. Nós temos que sim brilhar aquilo que o Senhor em nossas vidas tem brilhado. Então um cristão não pode ser indiferente às questões do mundo. Deve ser um cristão que vive e se posiciona ao lado de Deus. E quando nós nos posicionamos ao lado de Deus, da verdade de Deus, nós estamos preservando a sociedade do juízo de Deus. E cada vez que nós nos alunamos em relação ao nosso testemunho cristão, nós estamos então acionando e cooperando para que o juízo de Deus seja acionado sobre o mundo. E esse juízo é terrível. A luz não pode ser escondida. Jesus não apenas diz aos crentes: vós sois a luz do mundo. Ele também diz que a luz que eles receberam deve brilhar diante dos homens. Isto é inevitável na vida do verdadeiro cristão. Da mesma forma que é inevitável que uma cidade construída sobre uma colina seja visível a todos. Além disso, Jesus também diz: não faz sentido alguém acender uma lâmpada e deixá-la escondida. Tiago vai dizer muito bem isso quando lá em capítulo 2, versículos 17 e 18, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Sabe o que nos faz batistas bíblicos? É a vida que nós vivemos. É a vida que nós vivemos que diz que somos batistas bíblicos. Não é a denominação, não é o nome da igreja, não é o certificado de batismo, mas é a forma com que você vive que diz que tipo de crente você é. É o que Tiago diz. Portanto, assim como a função de uma lâmpada acesa numa casa é de iluminar todo o ambiente, a função do cristão como luz do mundo é brilhar essa luz diante dos homens para que eles vejam as suas boas obras. Eu sei que cada vez mais o mundo à nossa volta quer colocar mordaças em nossas bocas. Hoje parece que você tem que ter muito cuidado em pregar contra o pecado. Cuidado, você está sendo ouvido, você está sendo visto. De uma forma muito sutil, nossa sociedade está cada vez mais vigiada. E cada vez mais nós somos vigiados através da face. E aquilo que tem o nome de proteção, cuidado, para identificar os criminosos, amanhã vai identificar os crentes professos. Eu creio que apesar de a sociedade que nos cerca nos chama de discriminadores, homofóbicos ou qualquer outro nome que se dê, nós temos um compromisso com Deus de sermos luz diante dessa sociedade e assumirmos aquilo que cremos. E não só assumirmos, defendermos aquilo que cremos.
Como já foi dito, o verdadeiro cristão entende que sem Cristo ele não pode brilhar, então ele não tem dificuldade em compreender que a finalidade dessas boas obras é trazer glória a Deus. Por isso Jesus diz: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está no céu. Sabe o que é importante, irmãos, e como é importante o seu testemunho cristão? Porque através do seu compromisso com Deus, de uma vida compromissada com Deus, o mundo vai entender que é possível ser feliz sem pecado. Essa é a oportunidade que Deus está nos dando como igreja, de mostrar ao mundo que nós não precisamos ser imorais para sermos felizes, que nós não precisamos ser viciados para sermos felizes, que nós não precisamos apelar para uma vida profana para sermos felizes. Nós podemos ser felizes com a paz sobrenatural que Deus derrama sobre os nossos corações. Mas quando nós negligenciamos esse testemunho, nós estamos dizendo ao mundo que aquilo que pregamos, que podemos ser felizes sem o pecado, não é verdade. Aqui fica o exemplo do profeta João Batista. O próprio Jesus testificou dele, dizendo que João foi o maior homem nascido de mulher. Mas João Batista sabia que ele não era a luz, mas que havia sido chamado para testificar da verdadeira luz. João 1, 8 e 9. Por isso ele não tinha dificuldade em dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Luz sempre será a presença de Deus nas nossas vidas e o poder da sua salvação. E eu tenho falado com você que é membro da igreja. Você é sal e luz. E Deus te chamou a ser sal e luz aonde você está. Você tem um compromisso com Deus de testemunhar a verdade que é o Senhor. Mas agora eu quero falar sobre a integridade dos líderes da igreja. Integridade ministerial. E essa é uma mensagem para nós. Os líderes das igrejas lideram suas igrejas e devem liderar as suas igrejas a serem sal e luz. Mas, sobretudo, lideram suas igrejas a partir de seus próprios testemunhos pessoais. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: nós queremos que os liderados por nós em nossas igrejas sejam sal e sejam luz. E Paulo está dizendo: eu quero que eles sejam sal e luz, olhando para mim e percebendo que a luz de Cristo, ela é refletida através de mim. E que aquilo que eu faço e a forma que eu vivo está identificada com aquilo que Deus pede para que eu seja sal da terra. Hebreus capítulo 13, versículo 7, nos chama, pastores, a uma importante reflexão. Diz Hebreus 13, 7, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. O escritor de Hebreus diz: nós devemos olhar para os nossos pastores, escutar a pregação que eles pregam, os ensinos que eles nos trazem, mas sobretudo olhar para a vida deles e imitar a forma como eles servem a Jesus Cristo. Pastores, se nós queremos que os nossos membros sejam sal e luz, nós primeiramente devemos ser sal e luz diante deles. É o que a Bíblia diz. Nós devemos ser para os nossos membros modelos de crentes, modelos de servos de Deus, modelos de homens comprometidos com Deus. E se nós não estamos dispostos a ser modelos, então que saiamos do ministério. Porque ministério é para pessoas que querem inspirar outras pessoas a seguirem a Cristo, olhando
para as suas vidas. Deus sempre zelou para que aqueles que estavam incumbidos de representá-los tivessem um caráter para poder representá-lo. Para Deus sempre ser vem antes de fazer. Deus trabalhou no caráter de Abrão a fim de que ele se tornasse Abraão. Deus trabalhou no caráter de Jacó para que ele se tornasse Israel. Mas também nós podemos perceber que o pecado de Saul o desqualificou a continuar sendo rei e representar o governo de Deus sobre o povo de Israel. O pecado desqualificou Davi para construir o templo, que seria chamado a casa de oração, o lugar onde Deus se manifestaria. O pecado desqualificou Moisés a entrar na terra prometida. É interessante pensarmos, quando nós lemos na palavra de Deus, que Deus sempre zelou para que aqueles que o representavam pudessem ser pessoas que tinham no seu caráter um caráter que pudesse representá-lo. E toda vez que aqueles que estavam na liderança do povo, eles incorriam em pecados, Deus os desqualificava. Por isso também Paulo vai dizer em 1 Timóteo 3, 1-7, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, se ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo, é necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço de diabo. Aqui não está uma lista de qualificações para o céu. Nós sabemos quais as qualificações para o céu. Crer no Senhor Jesus Cristo, reconhecer os seus pecados, crer que o sacrifício de Cristo foi suficiente para a expiação do seu pecado, e a Bíblia diz que quem crer no Senhor Jesus será. Mas a Bíblia está aqui dizendo que aqueles que vão pregar essa salvação, eles precisam primeiro mostrarem nas suas vidas o efeito desta salvação. Éfeso era uma cidade identificada com o pecado, por isso era necessário combater o pecado daquela cidade, porém teria que haver líderes com autoridade em suas vidas para pregarem contra o pecado. É muito importante, eu sei sobre Deus. Passei anos e tenho passado anos estudando a palavra de Deus. Próximo sábado concluo um ciclo de estudo. E vou ter mais um diploma. Mas, irmãos, não importa que eu vou ter o diploma de mestrado. E o título é bonito, mestrado em divindade. Eu prego mais com a minha vida do que com os meus diplomas. O que eu sou fala mais do que eu creio, do que a teologia que eu digo crer. Paulo chega para Timóteo e diz: nós precisamos pregar contra o pecado desta cidade, mas nós precisamos de pessoas que têm autoridade em suas vidas para pregarem contra esse pecado. O problema é que muitos pregadores estão mudando suas mensagens porque eles não têm autoridade mais para pregar sobre determinados assuntos. E se desculpam dizendo: todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos. Sim, estamos sujeitos a falhas, a pecados, a imperfeições. Mas não podemos viver no pecado e em pecado.
Porque nós temos um compromisso com a verdade. Eu estava num programa de debate no canal de televisão e estávamos falando sobre integridade ministerial. É interessante que aquela pessoa que estava debatendo comigo, ele fez uma afirmação: não podemos pensar em cristianismo como uma religião de regras. Como não podemos pensar no cristianismo como uma religião de regras? Desde o início da relação do homem com Deus, ela foi baseada em regras. Deus chega para Adão e a Eva diz: olha, vocês podem comer de tudo isto, mas desta árvore vocês não podem comer, porque se vocês comerem, vão morrer. Regra. Sei que você não gosta, mas regras são limites que Deus estabeleceu. Até aqui é certo, depois daqui é errado. Até aqui comunhão comigo, mas depois daqui morte, não há comunhão comigo. Regras, princípios que nos ensinam sobre o caráter de Deus, sobre a santidade de Deus, sobre como podemos ter comunhão com esse Deus. Como o cristianismo não é uma religião de regras? Nós precisamos de regras. Na sua casa, você precisa de regras. Na sociedade que nós vivemos, nós precisamos de regras. Pensar que a igreja não é uma religião de regras, mas nós estamos. E é interessante que a segunda afirmação dele foi: cada caso é um caso. É a influência do relativismo. Não é bem assim. A Bíblia não é um livro de mais ou menos, ou mais ou menos certo, mais ou menos errado. A Bíblia é um livro de sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Muitos líderes têm comprometido o caráter e por isso comprometido suas mensagens. Muitos líderes têm perdido sua autoridade para pregarem o que a Bíblia diz que precisa ser pregado. Dê suprema importância à integridade pessoal. Talvez nenhum outro texto das Escrituras tenha resumido de forma tão sucinta e ainda bem compreensiva como a integridade pessoal que deve ser mantida do que Atos 24:16. Paulo disse a Félix: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Paulo diz, ele não está dizendo que ele é perfeito, mas ele está dizendo: eu sempre procuro ter uma consciência sem ofensa diante de Deus e diante dos homens. Eu quero estar em paz com a minha consciência diante de Deus e quero estar em paz com a minha consciência diante dos homens. Sabe o que é isso? Integridade ministerial. Também disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo vai dizer: eu tenho um compromisso com a integridade, e eu subjugo, ou seja, eu anulo a minha vontade pessoal e me submeto à vontade de Deus, para que quando eu pregar, as pessoas vejam que aquilo que eu prego é o que eu vivo. Eu creio que muito do poder espiritual tem sido perdido nas nossas igrejas, e por isso tantas coisas têm entrado nas nossas igrejas. E por isso a liturgia tem sido transformada. E por isso, muitas vezes, a declaração doutrinária tem sido transformada, porque nós, muitas vezes, temos perdido o poder espiritual para pregar o que precisamos pregar. Paulo vai dizer para os pastores: você tem que ter integridade doméstica.
Paulo vai afirmar que sem uma boa dose de integridade doméstica, nenhum homem deve ser feito bispo na casa de Deus. 1 Timóteo 3, 4, 5. Paulo vai dizer que nós, pastores, precisamos cuidar das nossas famílias. Não só cuidar, suprindo financeiramente a nossa casa. Não só cuidar, estando presente, mas, sobretudo, cuidar para que a nossa família também seja impactada pela essa verdade bíblica. Nós, como família, devemos ser sal e luz na terra. Minha igreja precisa ser sal e luz. E eu devo liderar a minha igreja para que ela seja sal e luz, olhando para a minha vida, que tem um compromisso com Deus de ser sal e luz. Mas eu também tenho o primeiro ministério na minha vida, que é a minha casa, é a minha família. E os meus filhos devem refletir e devem ser alvo primário do meu ministério. Nós vivemos numa sociedade que tem desprestigiado a família. E a família para a sociedade ficou sinônimo de problema. Filho se transformou em problema. Casamento se transformou em problema. E o problema é que os crentes deveriam então ocupar espaço na sociedade e dizer: não, família é bênção, olha para a minha família. Mas o triste é que as próprias famílias de crentes estão fracassando. O divórcio está cada vez mais presente nos lares dos crentes. Uma vergonha para nós. Nós que defendemos o modelo bíblico de família, nós que defendemos o casamento nos moldes da Bíblia, não podemos fazer discursos a partir desse entendimento. Nós temos que mostrar através da nossa família que isto é verdade. Mas se você não for o marido, o pai, o pastor, exemplo para os seus filhos, tudo está comprometido. Um obreiro deve ter uma conduta de forma a ter controle da consciência dos membros de sua família através da integridade consistente de sua vida. Nossa esposa e filhos deveriam ser capazes de dizer a si mesmo e aos outros: meu esposo, meu pai é íntegro. Meu esposo, meu pai é um homem íntegro. E triste é quando pais vão ouvir de seus filhos: quem é você para falar isso comigo? Que autoridade você tem para me exortar dessa forma? Nós, maridos, nós pastores, temos um ministério muito importante, o da nossa família. E se nós fracassarmos nesse ministério, Paulo diz: se nós não governamos nossa casa, não estamos aptos a governar a casa de Deus. Ponto. É isso. É isso. Volto a dizer, não é questão de qualificar para o céu. Não, não é isso. Paulo está dizendo: nós precisamos de homens que vão pregar a essa sociedade corrupta e imoral, mas nós precisamos de pessoas que são modelos, que podem dizer ao mundo que o plano de Deus é perfeito. Nós precisamos ter integridade ministerial. E ela se relaciona com duas maiores áreas: o chamado e a responsabilidade ministerial, especialmente para aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. 1 Timóteo 5,17 diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Meu irmão, é um grande privilégio pregar sobre Deus, falar sobre Deus, da grandeza de Deus, da justiça de Deus, do amor de Deus, da verdade de Deus. Mas a Bíblia diz que nós que pregamos sobre isso devemos ser testemunhas disso.
Quando a palavra de Deus diz que Deus nos enviou ao mundo, Ele diz, vós sereis minhas testemunhas. E não é testemunha do que ouvimos de Deus, mas testemunhas do efeito do que ouvimos de Deus na nossa vida. Se quisermos manter integridade em nossas pregações, precisamos pagar o preço, conectado com qualquer esforço sincero de cumprir a determinação de 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Um obreiro que não tem do que se envergonhar. Lembro que eu estava numa cidade do interior, no meu primeiro ministério, uma irmãzinha muito amorosa. Nós chegamos no supermercado e ela foi correndo me apresentar a menina do caixa. Ela disse, esse é o meu pastor. E ela toda contente, e ela perguntou à menina do caixa, qual é o seu nome? Eu disse, Marcos. Ela falou, Marcos? Eu falei, por quê? Ah, tem um Marcos aqui que é pastor, e ele comprou aqui e não pagou. E a irmãzinha ficou toda consertada, fica tranquilo, não foi eu, é outro Marcos. Mas como é triste. O mundo, apesar de não aceitar a nossa fé, ele espera que nós que professamos a nossa fé, vivamos a fé que nós professamos. O problema é que o seu sobrenome agora não é mais Santos Silva Albuquerque. O seu nome agora é cristão. E esse nome deve trazer um grande temor sobre nós. E a palavra de Deus diz sobre isso. Ela diz para mim e para você, é lícito que venha o escândalo, não vou esconder, mas ai daquele que por meio dele vier o escândalo. E o conselho de Deus é, cesse o escândalo. Se você não pode mudar de vida, amarre uma moinha no seu pescoço e se suicida. Olha que com peso a palavra de Deus trata sobre a questão de integridade. Você tem um nome de cristão e você deve honrar esse nome. E não deve honrar lavando a sua boca para falar dele. Deve honrar lavando a sua vida no sangue do Cordeiro para falar dele. Para produzir sermões, semana após semana, ano após ano, que sejam estrategicamente corretos, são nas suas doutrinas, possuem ilustrações que ajudem ao ouvinte, homileticamente limpos, aplicados de maneira prática e cobertos com a fragrância de Cristo, e grandes indicadores. E os grandes indicadores da graça será necessário um trabalho, e mais trabalho, mas sobretudo um trabalho que nos leve a uma vida de integridade bíblica. Todos esses pastores que vieram aqui, meus queridos irmãos, isso pesa sobre mim e sobre você também. Nós temos uma grande responsabilidade, pregar contra o pecado da nossa geração. Mas a Bíblia diz que nós devemos pregar contra esse pecado, primeiro com as nossas vidas. Temos que ter autoridade na nossa vida para pregar contra o pecado da nossa geração. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, 2 Timóteo 4:2. Eu quero encerrar e preciso a confiança de Deus em nossa integridade. Eu digo para você, e nós estamos falando isso no encontro missionário. Eu estava falando isso, desculpa, lá em Mundo Novo ontem, com a igreja. Deus sempre estará com os justos. Amém? É interessante que Salmo 7, versículo 8, e eu citei esse salmo ontem,
Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Davi estava dizendo: Senhor, eu estou sobre a aflição, mas eu sei de uma coisa: se eu andar de acordo com a sua palavra, eu tenho certeza que o Senhor vai estar ao meu lado. Então, se você pensa em um ministério de sucesso, em um ministério de resultado, em almas sendo salvas, em vidas sendo transformadas, sabe o que você deve pensar? Pensar dessa forma: Senhor, o Senhor está vendo a minha dedicação, a minha consagração, o Senhor está vendo que cada dia eu estou procurando me afastar do mundo e me aplicar a uma vida de santidade. Então agora, Senhor, cumpra as tuas promessas na minha vida, e que agora o meu ministério se faça um ministério frutífero. Ponha a sua palavra na minha boca e unge os meus lábios com o poder do teu Santo Espírito, e sabe o que vai acontecer? Esta bênção na sua vida. Até que ponto Deus pode confiar em nossa integridade? Como tem sido o nosso testemunho em relação à corrupção reinante no mundo atual? Que conclusão os nossos irmãos da igreja, os nossos amigos incrédulos, tiram de nossas atitudes? A maior fonte de poder espiritual que podemos demonstrar a todos que nos conhecem é uma vida de íntimo relacionamento com Deus. Seu ensino nos diz: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. E como podemos ser santos como o Senhor? Buscando experimentar uma vida de comunhão com a sua palavra e de oração diante do seu altar. Seremos então perfeitos? Claro que não, mas estaremos dizendo ao Senhor que confiamos nele para moldar o nosso caráter e nos fazer viver de uma maneira íntegra que glorifique sempre o seu santo nome. A obra é de Deus, mas a decisão de buscar é nossa. Todos nós devemos buscar e viver uma vida de integridade a cada dia. A palavra integridade vem do íntegro, que quer dizer inteiro. Não podemos servir a dois senhores, como diz Mateus capítulo 6, versículo 24. Nosso coração precisa ser íntegro, inteiro para Deus. Integridade não é o que você aparenta manter quando todos te observam, mas quem você é quando ninguém está olhando para você. Talvez muitos de nós tenham um testemunho público de fariseu, mas a integridade é o que você é dentro de quatro paredes. Integridade é o que os seus filhos olham e veem em você. Integridade é aquilo que as pessoas do seu trabalho pensam quando você está lá. Mas a integridade é aquilo que Deus vê quando você sai da sua cadeira do trabalho e entra muitas vezes no banheiro. A verdadeira integridade é aquela que primeiro é reconhecida por Deus e depois reconhecida por aqueles que estão à nossa volta. É um alto padrão de honestidade, veracidade, decência e honra que jamais é quebrado. É fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse com você. Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Se nós queremos que o mundo seja um mundo de mais amor, nós precisamos amar. Se nós queremos que o mundo seja um mundo mais santo, nós precisamos ser santos. Se nós queremos que o mundo seja um mundo de menores práticas de imoralidade, nós temos que ser pessoas morais. O íntegro não muda sua palavra, mesmo que isso lhe custe. Não usa o jogo de palavras, não fala com meias verdades e não deixa dúvidas no ar de maneira que ninguém nunca sabe qual é a sua posição. Pelo contrário, o seu sim é sim e o seu não é não. Seu objetivo é agradar a Deus. E o resultado, irmãos, de ser íntegro, a integridade nos faz caminhar em segurança. Provérbios 10, 9 diz: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte o seu caminho ficará conhecido. Sabe qual é a nossa segurança?
Sabe qual é a segurança do nosso ministério? Que quando nós começamos o ministério, nós vamos terminá-lo. O pastor Josué dizia uma verdade: difícil não é começar bem o ministério, difícil é terminar bem o ministério. Mas sabe, quando nós estamos andando em integridade, nós podemos ficar tranquilos. Deus vai estar cuidando de nós. A integridade nos leva à presença de Deus. Salmo 41:12 diz: quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. A integridade faz com que adentramos o trono da graça de Deus e podemos chegar diante da sua presença para adorá-lo, como também obter dele as promessas em nossas vidas. Integridade atrai bênção para nós e nossa descendência. Provérbios 27 diz: o justo anda na sua integridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Se a sua vida for a opção da integridade, você será abençoado, mas a vida dos seus filhos serão abençoados, e as gerações que vierem depois dos seus filhos serão igualmente abençoados. Mas a falta de integridade destruirá a sua vida e contaminará a vida dos seus filhos e as próximas gerações. Temos caminhado em integridade? Será que podemos fazer a oração que Davi fez no Salmo 7:8, pedindo que Deus pudesse julgar segundo a sua integridade? Deus quer realizar um milagre nas nossas vidas, irmãos, mas nós precisamos ser pessoas para estes milagres. O problema não é que Deus não tem bons planos, Deus sempre tem bons planos, mas infelizmente Deus não tem homens para estes bons planos. Deus tem poder para revolucionar o Brasil com uma mensagem transformadora e libertadora, mas muitas vezes falta homens que podem pregar essa mensagem. Provérbios 11:20 diz: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo para os que caminham em integridade. Provérbios 2:7, Provérbios 11:20 diz: abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Mas por fim, integridade, irmãos, é a nossa unidade. O que fará-nos cada vez mais unidos, uma comunhão cada vez mais unida, sabe o que é? Não é a liderança de um homem, não é os planos e as organizações perfeitas de um congresso, não são os abraços e os sorrisos. O que fará de nós uma organização forte e poderosa é a integridade ministerial que vamos aplicar em nossos ministérios. Se eu e você optarmos em obedecer a Deus, em fazer a sua vontade, em reconhecer os seus mandamentos e fazer isso de forma prática, nós estaremos unidos. Mas quando nós optamos em viver uma vida fora do padrão de Deus, estaremos cada vez mais nos dividindo, porque integridade ministerial fará-nos uma denominação, um grupo de pessoas, talvez você não goste de denominação, mas um grupo de igrejas forte, poderoso, para revolucionarmos o mundo. Não podemos ignorar. E talvez hoje o que precisamos fazer é confrontarmos nossas vidas com a palavra de Deus, porque ela é que é a oferidora de integridade. Então julgue a sua vida através da palavra de Deus, e se você nessa noite olhar para a sua vida e perceber que há algo na sua vida que está contrário à palavra de Deus, faça o que diz 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O mundo está precisando de crentes íntegros, igrejas estão precisando de pastores íntegros, mulheres e filhos estão esperando e precisando de pais, homens, líderes dos seus lares íntegros. E se nós formos o que Deus quer que sejamos, Deus será aquilo que Ele diz ser nas nossas vidas. Toda vez que Israel foi a nação que Deus queria que eles fossem, não havia reino poderoso, exército poderoso. O problema
suficientemente capaz de abater o seu povo, e o povo prosperava, e o povo era abençoado, o povo conquistava, o povo ganhava, mas quando o povo se afastava de Deus, a desgraça se instalava. Para nossa tristeza, o Grupo Batista Bíblico lá nos Estados Unidos fracassou, se desintegrou, e sabe por quê? Se afastou da integridade bíblica. E se nós não vigiarmos, nós também teremos igual fim. O que vai preservar a ação de Deus sobre as nossas vidas e a graça de Deus sobre os nossos ministérios é se nós formos o que Deus quer que sejamos. Mas o dia que optarmos em não ser o que Deus quer que nós sejamos, Deus vai retirar a sua mão de sobre nós. Deus não investe no pecado. Deus não investe naquilo que macula a sua santidade, mas aquele homem que anda reto diante da sua presença será abençoado. Você quer ser uma pessoa abençoada? Não precisa fazer campanha de 40 dias, não precisa jejuar 48 horas, você simplesmente precisa obedecer a Deus, e se você obedecer a Deus, as bênçãos do Senhor serão sobre a sua vida.